Bem-vindos a mais um episódio do Radiocast. Hoje eu muitíssimo bem acompanhado de novo da Roberta Escrivano, sem deixar saudades daquele Felipe Miranda que nos abandona, mas hoje ele tem uma boa desculpa, está se recuperando aí de um Covid tardio, mas então vamos desejar pronta recuperação para ele, para que ele possa estar aqui no próximo episódio. Roberta, tudo bem? Tudo ótimo, Jojo. Estou aqui sem Covid, feliz da vida, viu? Ainda bem que por WhatsApp não passa esse Covid, senão eu já teria sido infectada certamente. Melhoras para o Felipão aí, estamos com um convidado fantástico hoje, que você vai apresentar para o pessoal. Exato, eu vou apresentar ele literalmente do outro lado do mundo, Rodrigo Zendan, professor da New York University, Xangai, né? Então, por isso que ele está lá do outro lado do mundo, e também da Fundação Dom Cabral, colunista da Folha, doutor em economia pela UFRJ, tuiteiro, né? Como eu falei, está em Xangai porque mora lá, né? Roberta me diz que ele adora ternos e é um acadêmico incomum, e a gente vai hoje mostrar, quer dizer, vai dar a chance dele mostrar para vocês por que desse adjetivo que a gente usou aqui. Rodrigo, muito obrigado aí. Amanhã, a gente está à noite aqui em São Paulo enquanto a gente grava isso, amanhã aí em Xangai, bem-vindo ao nosso Radiocast. Eu tenho uma vantagem, né? Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Essa vantagem de estar no futuro ajuda um pouquinho, né? E ajuda também estar sem Covid, não ter Covid aqui por perto. Eu fico ouvindo essas histórias de todo mundo pegando Covid. Vai acabar acontecendo aqui na China, né? Eu acho que a Omicron talvez pegue e acabe com a barreira sanitária chinesa. Mas, no momento, continua a cidade com 2 ou 3 casos em 30 milhões, ou seja, cada caso é rastreado e acaba, mas vamos ver até quando. Essa já é um bom gancho, né, Roberta, para suas perguntas aí, não é? Quer começar? Quer ter a honra? Poxa, eu tenho várias aqui, na verdade, tenho várias boas perguntas, porque como eu estava dizendo para o Rodrigo aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu acompanho o Twitter dele, por isso sei dessa afinidade com a alfaiataria que ele tem. A gente também trocou uma ideia aqui antes de começar, a gente vai falar sobre isso. Me chama a atenção, adoro as combinações, ele está com uma combinação maravilhosa. Então, para quem não está no agregador de podcast ouvindo e está vendo a gente no YouTube, dá uma olhada, olha só, é fantástico. Depois você explica isso para a gente, Rodrigo. Mas, bom, eu tenho várias perguntas aqui, não sei nem se eu sigo o meu roteiro ou se a gente começa falando de Covid, mas assim, eu acho que quando a gente fez essa cabeça aqui da entrevista e usou esse termo incomum, para você, acho que tem várias nuances nessa palavra, mas eu queria começar com uma pergunta que para algumas pessoas talvez seja polêmica, e eu queria ver se você consegue me ajudar a respondê-la. A China vive hoje uma ditadura? Claro que sim, mas isso é óbvio. Isso não é no sentido do que a gente usa no Ocidente, é óbvio. Não preciso pensar para responder uma pergunta dessa. Uhum. Não existe a liberdade no sentido estrito que a gente entende no Ocidente, não existe aqui. É uma outra sociedade, então a ditadura também tem um outro significado aqui dentro. Né? Ou seja, quando você fala... No Ocidente, quando você ouve isso, o que as pessoas pensam é o seguinte: ok, então todo mundo dentro do país gostaria de que não fosse uma ditadura. Né? Ou seja, quando você estava no Brasil na década de 70, se perguntasse para talvez a maior parte dos brasileiros dissesse: não, a gente queria democracia, uma democracia decente. Isso é que talvez não acontecesse aqui. Né? O fato de que aqui é uma ditadura não é um problema interno como é no Ocidente. Né? São 5 mil anos de história, nunca houve democracia, mas talvez as pessoas, inclusive o que tem acontecido hoje nos últimos anos, as pessoas olham para o Ocidente, olham para Trump, olham para Salvini, olham para o Brasil e falam: é isso que é democracia? Passo, estou fora. Não estou dizendo que as pessoas estão certas, não é isso, de maneira alguma. Só querendo explicar como é que funciona. Mas aí, pegando isso que você falou, quer dizer, em 5 mil anos não teve essa experiência, né? E a tua abertura, falando, quer dizer, você está aí no futuro. Esse modelo está na frente ou está para trás em termos de ciclos sociopolíticos? Quer dizer, é algo que o Ocidente ainda pode experimentar ou é algo que a gente já experimentou e já abandonou?
Eu acho que a gente abandonou no Ocidente. Mas aí são outras normas sociais, é muito mais complicado. Você tem que entender, inclusive, cara, norma identidade, né? A gente fala aqui na China em confucionismo, esse tipo de coisa. Ou seja, as normas sociais são completamente diferentes. Eu vou pegar um exemplo simples, o exemplo de Covid, tá? Eu tenho um amigo meu que está em Nova York. A família dele originalmente é de Hong Kong. Se mudou para a Inglaterra nos anos 60, 70, um negócio desse. Ou seja, já mora no Ocidente há 50 anos. Tá? E o pai dele, originalmente, nasceu em Hong Kong, obviamente. O pai dele fala, você só vem aqui quando for super seguro. Se eu não for... Eu tenho 78 anos. Tá? Mas você não vai me visitar até que esteja totalmente seguro. Ou seja, o vírus, para ele, é inaceitável. E ele está disposto a fazer quase qualquer sacrifício para não pegar o vírus. E não importa se as pessoas dizem que o vírus está mais fraco, está mais forte, que ele está vacinado, não está vacinado, ele não quer pegar o vírus. Não. E se tiver que fazer o sacrifício, faz o sacrifício. Né? E isso tem um pouco a ver com norma social, norma cultural, né, que é acima. O fato de que é assim que as pessoas agem. Quer o governo queira, quer não. Ou seja, o vírus na China é um problema político até. Porque a legitimidade do governo, que, embora seja uma ditadura, existe. Se o vírus estivesse comendo solto, talvez essa legitimidade tivesse sendo questionada. E não está, de maneira alguma. Pelo contrário, o governo está vendendo que nós somos mais competentes que o Ocidente. Entendi. Mas o que eu queria deixar claro é que essas questões são sutis e não são binárias como a gente coloca no Brasil, né? Porque o início da pergunta, a primeira pergunta que você fez é uma ditadura? Aí a pergunta binária é fácil, sim. Mas o que significa? É muito mais complicado. E esse é o ponto que eu queria colocar aqui. Dizer que é uma ditadura, não adianta dizer que é uma ditadura e pronto. A gente classificou o governo chinês como dentro das classificações que a gente usa no Ocidente. Então, ele é malvado, ditadura malvada. Bom, tem vários momentos até, mas não quer dizer que aplicar ditadura na China significa que é o mesmo tipo de ditadura que a gente teve no Brasil, por exemplo. Ou, inclusive, que essa ditadura de hoje é a mesma ditadura de 40 anos atrás. Entendeu? Ou de 10. Vou pegar um exemplo simples do que você pegou ali. Há 10 anos atrás, o Endiabal falava, a gente provavelmente está indo para uma democracia daqui a algum tempo. Vocês só tem que ter paciência. Ou seja, a liderança chinesa reconhecia que o objetivo de longo prazo era democracia. Né? Hoje já não se fala isso. Ou seja, de 10 anos para cá, mudou-se. Então, nem o governo de hoje é igual ao de 10 anos atrás. Claro. Essa ideia de que é uma ditadura... Às vezes eu ouço falar isso. Mas e Tiananmen... Claro que o partido hoje tem responsabilidade por Tiananmen em 89. Ninguém vai falar que não tem, óbvio que tem. Mas não é o mesmo partido. Não são as mesmas pessoas no poder. Não é a mesma estrutura de poder. Muda-se. Tem facções internas, tem briga. Tem um bando de coisa acontecendo que é muito mais dinâmico do que a historinha que as pessoas acham que vão entender do lado de fora. Fulano mal. Beltrano bom. Não é binário. O mundo não é binário. Fantástico. Mas a vida de um chinês médio é boa? No mesmo sentido de que do mesmo nível de renda no Brasil, sim. Então, deixa eu explicar o que isso significa. Eu estou em Xangai, tá? Vocês estão vendo atrás de mim.
Xangai é uma cidade rica. Xangai é uma cidade hoje tão rica quanto, vamos, Roma, digamos. Então, o chinês aqui vive como um chinês médio em Roma. Só que tem uma diferença. A desigualdade de renda aqui é muito maior. Então, o chinês rico vai viver muito, muito bem. O chinês classe média vai sofrer com os mesmos problemas de classe média que qualquer... tem que comprar minha casa, tem que comprar meu carro, tem que juntar dinheiro, mesma coisa. E o chinês pobre vai ralar como se rala sendo pobre em qualquer lugar do mundo. Né? Nesse sentido, as pessoas vivem igual. Só que tem algumas diferenças. Onde é que estão essas diferenças? Né? A principal diferença é que aqui não se conta com a ajuda do governo se houver um choque. Né? Ficou desempregado? Problema teu. Teve problema de saúde? Problema teu. Se vira. Para isso que a família poupa dinheiro. Para isso você paga seguro de saúde. Tem alguma saúde pública básica, mas não cobre tudo. Então, por exemplo, tratamento caro, a saúde básica não cobre. A saúde básica não cobre. Não tem SUS. Entendeu? Uhum. Tem educação gratuita para quem é de Xangai, para quem tem o Hukou de Xangai, que isso é uma outra história. Né? As pessoas, os direitos sociais das pessoas estão ligados à cidade de onde elas são. Isso é uma outra complicação que não existe no Ocidente. Mas, num certo sentido, o chinês médio vive bem, vive com segurança, né, no sentido estrito, de que não vai morrer na rua, não vai ser assaltado, né? Mas também não tem a liberdade de postar o que quiser na internet. Mas o chinês médio também não está muito preocupado com isso e está tudo bem, né? Desde que ele possa comprar a casa dele, ganhar o dinheiro dele e viver a vida dele. E nesse contexto, como é que você enxerga o modelo econômico, né? Alguns chamam de o capitalismo de Estado ou essa tentativa de capitalismo com ditadura que vinha bem, quer dizer, aos olhos do Ocidente, vinha muito bem até um 2021 intervencionista que com os óculos do Ocidente fica confuso de entender como é que é essa interferência, né, da mão pesada do Estado no meio de um capitalismo, ao mesmo tempo que você vê essa desigualdade de renda que é tão comum ao capitalismo, né, ao desenvolvimento de bilionários, etc. Como é que isso se encaixa nisso tudo? Mas é exatamente esse o ponto. O capitalismo da China não tem nada de capitalismo de Estado. E é isso que as pessoas... Nos últimos 40 anos, todo o emprego gerado na economia foi emprego do setor privado. Desde a década de 90. 30 anos. Desde as reformas das estatais. O número de empregos em estatais só cai. Então, todo o emprego, toda a massa de emprego é do setor privado. Aqui é o capitalismo mais capitalista que eu já vi. Aqui as pessoas estão o tempo inteiro pensando como é que eu posso ganhar dinheiro. E saiu uma ideia nova, spinner, aquela coisinha, aquele spinner que as pessoas colocavam. Saiu aquela coisa no dia seguinte, no dia seguinte já tinham 10 fábricas testando, no outro dia já tinham milhões sendo produzidos. Até a própria concorrência é levada, né? Enquanto no Ocidente, o Ocidente tem a ideia, né? A propriedade da ideia. Na China, não é questão de propriedade da ideia. Mesmo que você tenha direito de propriedade, aqui tem algum agora, não importa. Aqui é o seguinte: a competição é no fígado. Aqui a competição é mortal. As pessoas se matam para ganhar 1 centavo a mais de desconto na supply chain, na rede de suprimento. Aqui você tem que estar todo o tempo produzindo eficiente. Eu me lembro de estar de visitar a segunda
empresa de painel solar mais desenvolvida tecnologicamente do mundo. Ela só perde para uma da Alemanha. Ele já está falando, se a gente não fizer isso, os chineses vão nos pegar. Se a gente não fizer aquilo, os alemães vão nos pegar. Então, eles só estão pensando na concorrência e como é que eles vão se livrar disso. Esse é o capitalismo chinês. É um capitalismo de concorrência ininterrupta. Uhum. Esses movimentos de Estado em 2021 são movimentos do tipo, opa, vamos moderar um pouquinho aqui. Né? Vamos tentar segurar um pouco as rédeas, porque isso aqui está saindo do limite, né? Ah, não, mas a empresa, a Evergrande, vai lá, se endivida até não poder mais, compra time de futebol e se endivida e fica grande, e aí começa a dar calote, mas é grande, então ela pode dar calote. Não, aí não. Porque aí você está causando risco sistêmico. Aí para com essa brincadeira. Então, é um medo desse sistema sair do controle. Mas aqui a concorrência é pesadíssima. Não tem aqui o Estado, inclusive é uma coisa que eu falo muito. Mudou um pouquinho esse 2021, que é o que você falou. Mas a chave do regulador é sempre virada para o sim. O que isso quer dizer? Eu quero fazer alguma coisa. Se na regulação não diz que eu não posso, eu posso. Então eu faço. Obviamente, se eu causar problema, pode ser até que seja criada uma regulação específica para fechar a minha empresa. Tá certo? Uhum. Mas até lá, vai ganhar dinheiro. Então, por exemplo, todo o sistema financeiro chinês, quase todo o sistema financeiro chinês hoje é não bancário. Por quê? Porque os bancos chineses são uma porcaria, são umas estatais ruins. Então, as empresas saíram criando mecanismos de crédito privados e vai passando... Como é que eu falo isso em português? Já estou perdendo meu português. Ignorando os bancos. Então, hoje, todo o sistema financeiro chinês está baseado em WeChat, Alipay. Não, literalmente, pularam os bancos, né? Pularam os bancos. Pularam os bancos. Isso seria impossível no Brasil. Vejamos o caso das fintechs. Né? No Brasil, a primeira fintech de crédito foi aprovada pelo Banco Central em dezembro de 2018. Ou seja, basicamente 2019. Fintechs de crédito existem no Brasil há 3 anos. Na China existem há 15. E se matam por crédito. Né? E hoje, Alipay, WeChat, com bilhões de usuários, talvez não bilhões no plural, mas com usuário que não acaba mais, são grande forma de intermediação financeira no mercado financeiro chinês. Isso seria impossível no Brasil. Né? Não seria algo que seria possível na realidade brasileira. Você vê um Nubank valendo muito dinheiro e todos os outros bancos e todo mundo assim, uau, um Nubank. Isso já aconteceu há 10 anos na China. Já comeram os bancos. Aqui há muito tempo. Muito interessante ver você falar e lembrando, aí retomando um pouco do que você disse no início, de que o mundo não é binário, mas no Brasil as coisas são muito binárias atualmente e cada vez mais, né? E esse ano a gente tem um ano de eleição quente pra caramba, como você sabe, também tem comentado um pouco ali no seu Twitter, né? Sempre vejo algum posicionamento político. Então eu sei que a pergunta que eu vou fazer traz um pouco para esse binarismo, para essa polarização de novo, mas eu queria te ouvir sobre isso. Vendo você falar do país, do capitalismo mais capitalista que você já viu, né? E num país com uma ditadura liderada pelo Partido Comunista, o que de comunista tem nesse governo? Sobretudo considerando os aspectos econômicos. O que tem de comunista esse governo? É. Boa pergunta. Eu não sei se eu já tive que responder essa pergunta. Deixa eu pensar. Você tem que saber, os valores socialistas são muito engraçados. Democracia não vê.
O que tem de comunismo na China? Bom, a definição básica de comunismo é o Estado deter os meios de propriedade, né? Os meios de produção. Nada disso existe aqui. Né? O Estado detém, tem um bando de estatal incompetente. Umas 2 ou 3 competentes. Mas é tudo privado. Bom, se bem que um dos prédios ali é da Bolsa, que na China é público. Mas os hotéis, isso tudo aqui é privado. Né? Então, em termos de meio de produção, o meio de produção é todo privado. Tanto que a gente vê os bilionários, o que você falou. Isso não existe. Não existiria. Eu tenho vários amigos empresários. Eles são ricos. Não é o Estado não toma nenhuma decisão nas empresas dele. É claro que, em última instância, o Estado pode até fechar as empresas dele, se o Estado quiser, mas isso também pode no Brasil. Cria lá uma regulação qualquer, Receita Federal, você não pode agora fazer isso. Acabou. O governo passou uma nova regulação que você não pode ter carne dessa forma. Acabou a tua empresa. Isso acaba também. Então, de comunismo na China, não tem nada. Nesse sentido do Estado ser dono dos meios de produção, ele é dono de alguns, como tem empresa estatal no mundo inteiro. Mas as empresas estatais na China, se não me engano, são menos importantes do que na Dinamarca. Até no Brasil, talvez. Eu nem sei se esse dado existe e faz sentido. Mas ainda mantém a cor comunista, né, na bandeira. Sim, não, isso sim. O discurso, tudo. Vocês perguntaram de economia, né? Na sociedade você tem todo o discurso, né? Mas é complicado. A China é porque as pessoas nunca se sentiram ser representadas na China. São 5.000 anos de história onde você não tem representação. Então, ter mais um governo que não te representa não é um problema, não é uma questão gigantesca. Esse governo até está dizendo que está querendo fazer alguma coisa por você, tá bom. Eles dizem isso? Claro, O apelo social nós estamos tomando decisão para o bem de todos. Com 0 Covid no país, eles podem não só dizer isso, como podem provar isso. Né? Vocês estão seguros, se vocês estivessem fora da China, vocês estavam ferrados. Agora, e esse plano de, quer dizer, né, sei lá, 30, 40 anos, parece ter um plano de subir a renda per capita do chinês, né? Essa transferência do campo para as cidades, quer dizer, parece ter um objetivo, quer dizer, de certa forma social por trás dele, né? Quer dizer, isso é verdadeiro. Saiu agora. Saiu no discurso, né? Saiu ano passado o discurso de prosperidade comum, Common Prosperity. Né? Que é a ideia que, em tese, informa todas essas últimas políticas que vocês comentaram, de intervir, inclusive, no IPO da Alipay, né? Da Ant Financial, sim, que é o braço financeiro da Alipay, por exemplo, de reduzir o ensino de inglês nas escolas, de limitar o número de horas de educação privada, né? Privada. Não é educar. Calma aí, deixa eu colocar isso certo, porque não é isso. O limite é no número de horas que as crianças podem estudar fora do horário escolar. Aula particular, né? Como se fosse aula particular, de reforço. Isso, aula de reforço, perfeito. Então, tem limite em aula de reforço. Isso tudo é a ideia da prosperidade comum. De que na China está criando uma classe de tem e uma classe de que não tem, e que você tem que criar prosperidade para todo mundo. Né? Então, dá tempo para todo mundo. Então, você tem esse discurso fortíssimo, que já começou a se traduzir como ações. Agora, qual é o objetivo final dessa Common Prosperity? Como é que vai ser feito? Ninguém sabe. E quem tem acesso a isso, quem poderia ter esses adicionais, assim, demonstra insatisfação de alguma forma? Sim, né? Principalmente quando a economia desacelera em 2020, né?
Porque aqui, lembra, aqui não tem o estado de bem-estar social. Então, assim, todo mundo é mandado ficar em casa por causa de Covid, né? Lockdown em Xangai. Ok. E os pobres? Para isso tem poupança, se vira. Ah, tá aqui, ó. Tem 200 reais por semana para você comprar comida. Tipo auxílio emergencial. Uhum. Mas isso não dá para a gente pagar aluguel. Eu ganho por hora. Dane-se. Se vira. Né? Não existe estado do bem-estar social na China. Não existe, na verdade, na maior parte da Ásia. O meu professor, eu tinha um professor que deu o curso de libertarianismo, Uhum. acho que, em Stanford, e, ele ficaria feliz de saber que já existe a sociedade que ele estava tentando construir, ela já existe, porque todos os exemplos que ele dava, você está falando como, né, essa outra face da China, né? A China é o país mais capitalista do mundo, as pessoas não acreditam. E pior, tem gente no Twitter que acha que eu sou pago para dizer isso. Imagina, o governo chinês me dando dinheiro para dizer que a China é capitalista. Para os brasileiros, né? Exatamente. Faz todo sentido, inclusive. Estou metendo uma porrada de dinheiro. Imagino. Como é assim a vida? Eu, como jornalista, que queria te fazer uma pergunta sobre os meios de comunicação aí. Como vocês acabam obtendo informação? VPN. Virtual Private Network. Tudo VPN. Uhum. VPN não é ilegal, as pessoas têm, mas não é também legal. Uhum. Mas completamente... No caso, a nossa até é legal, porque a NYU falou que só com VPN ela viria para cá. Mas a gente tem uma VPN. E aí eu acesso o mundo inteiro. Não tem problema nenhum. Claro. Queria que você contasse um pouco o que você contou em off antes da gente começar, sobre como é a dinâmica dentro da universidade antes. Dessa divisão dos alunos entre estrangeiros e chineses. Deixa eu explicar um pouquinho, então, porque é uma proposta que não faz sentido no Brasil. Né? O que acontece? Está amanhecendo aqui, está ficando mais claro o meu fundo, tá? Só para os leitores, para os ouvintes. Para os ouvintes. Para os ouvintes, está ficando mais claro, por isso vocês estão vendo. Estou vendo o sol aqui começando a bater em mim já. Então, é muito engraçado, porque nada disso faz sentido no Brasil. Primeiro que é o seguinte, quando você fala do capitalismo, né, uma das dimensões de capitalismo na China é a concorrência entre cidades e estados. Né? Então, como você não tem um sistema político como o burocrata, ele não é julgado pelo voto, ele é julgado por métricas. Né? Então, em Xangai, os burocratas aqui, para subir na carreira política e ficarem... Eles querem se diferenciar e querem criar valor para Xangai para ser diferente das outras cidades chinesas, para poder mostrar o seguinte, preciso subir porque eu criei Xangai. Né? E aí começa a virar uma concorrência por coisas. Né? E Xangai, em certo momento, falou, nós queremos tornar Xangai um centro de pesquisa, uma Shanghai, uma cidade de serviço. Então, realmente está acontecendo isso, a indústria está indo embora, a poluição está diminuindo, e Xangai está virando uma cidade de serviço. Nessa ideia, nós queremos trazer algumas das melhores escolas do mundo, top. Nós queremos que Xangai seja uma cidade que gere conhecimento para o mundo. E queremos que Xangai seja uma ponte entre Ocidente e Oriente. Como é que eles fizeram isso? Vamos chamar universidades de ponta do mundo. Então, chamaram a NYU Xangai, a NYU. Vocês não querem criar um campus aqui? A NYU, sendo uma americana, mas e Academic Freedom, e liberdade, e isso, e aquilo. Não, aqui, exceção, blá. Ok. A gente vai dar isso aqui de dinheiro, tá bom.
que vocês querem? Não, o que a gente quer é o seguinte, a gente quer que vocês transformem os nossos cidadãos locais em cidadãos globais dentro de Xangai. Ou seja, nós queremos que vocês tragam um modelo americano para cá, para dentro, e que um aluno chinês não precise ir para o exterior para virar um cidadão global. Essa é a proposta. Como é que a gente vai fazer isso? Então, o acordo é, a gente hoje recebe 500 alunos da graduação por ano. Desses 500 alunos de graduação, 250 chineses, 250 estrangeiros. E não é para ser diferente. Não é para ser 249, 251, 260, 240, não. É para ser 250, na verdade, 250, 251. Mas, 250, 250. Tem que ter um chinês a mais. Né, para poder ser, porque está na China. Mas a ideia qual é? A ideia é que cada aluno chinês vá no dormitório dividir um quarto com o aluno estrangeiro e vice-versa. Então, o aluno estrangeiro vai se integrar à China, o aluno chinês vai se integrar ao mundo. Dentro da China. É como se você tivesse o governo de São Paulo chamando Harvard e dizendo, nós queremos dar uma educação de Harvard dentro do Brasil, para que os melhores alunos do Brasil não precisem sair de Harvard. Não precisa sair do Brasil para buscar em Harvard. É uma proposta super ousada, super complexa de implementar, mas foi feita. Tanto que estamos aqui. Então, essa é a proposta da NYU Shanghai, que é, nós temos no campo, na parte de business, de economia e finanças, nós temos 5 prêmios Nobel em economia. Então, a ideia é que você esteja trazendo educação. Tem 5 prêmios Nobel de economia e tem o Rodrigo Zeidão, ou seja, talvez não seja o melhor. Não, mas a ideia é essa. Capacitação da população, aí você não tira o talento, né? Você capacita e deixa dentro do país. É interessante, muito legal. É interessante. Mas isso só funciona se a gente puder fazer o nosso trabalho, que é poder vir aqui e dizer que a China é um país capitalista. Claro, e vocês podem fazer, vocês são mantidos o que foi assinado ali no início é cumprido. E você pode fazer isso em sala de aula também? Ou tem algum tipo de licenciamento? Posso. Eu vou ser sincero, na NYU a gente pode, deve ter outras que podem, mas são raras. Eu conheço também, já dei aula numa que não podia. Em primeiro lugar, primeira coisa que você aprendia quando você entrava lá não pode falar dos 3 T's. Tiananmen, Tibete, Taiwan. Aqui eu posso falar do que eu quiser. Entendi. Tem curso sobre história da China recente, não tem problema nenhum. Dado por americano. Por gente que não gosta da China. Tem de tudo. É uma universidade americana, tem de tudo. E os estrangeiros são aí asiáticos, assim, aí dos próximos ou não? Dos professores? Não, os alunos. Tem de tudo, né? São 50 países. Mas o que domina não são os asiáticos, o que domina são os ABCs. Deixa eu explicar o que são os ABCs. American Born Chinese. São os americanos que são de famílias chinesas e essas famílias viram a NYU Shanghai e falaram, aqui, fulano, você vai aprender, você vai voltar para a China, mas como você é americano, você vai voltar para a China, mas você vai ter educação americana na China. Vai. Que aí você vai ter contato com as suas raízes, né? Vai lá ver o que é a China de verdade, porque você ficou ouvindo a gente falar nos últimos 15, 16, 17 anos sobre China, talvez nunca tenha visitado.
né? Fica com raiva da gente ficar falando em mandarim com você, né? Todos os seus amigos são americanos. Vai estudar lá. É isso. Mas, assim, o governo chinês estaria feliz com essa concentração? Ou esses não são não menos... Não estou também dizendo... Que é só isso, claro. Não, eu estou falando isso deve ser 30%. Entendi. Não é também... O que eu estou dizendo é o maior número, né? O maior grupo. Mas não estou dizendo que é. São 50 países, são 500 alunos, né? Que vem de 50 países. Então, o maior grupo não pode ser absurdo, né? Porque, a não ser que você tenha um aluno de cada país, que não faz o menor sentido. Não, tem gente da Coreia, tem gente do Japão, né? Mas a maior parte é de americano. E mesmo entre os americanos, tem muito americano que não é ABC, tem muito americano que vai com aquela ideia de que eu tenho que estudar na China, tenho que conhecer a China, ou os pais me mandaram estudar mandarim 10 anos atrás e queria vir. Tem brasileiro, João, tem uns 3 brasileiros aqui dessa turma que eu conheço. Que bom para eles ter um professor brasileiro, né? Tem essa vantagem, esse né? ambiente. E tem um café, né? Tem um Nespresso aqui quando eles querem. Eu ia te perguntar que café era aquele que você estava tomando, Nespresso? É a cápsula. É a cápsula. Uhum. Muito boa. Não, tem um café aqui, a universidade, né? Então tem um café aqui, mas literalmente uma vez eu fui chamado para participar da concorrência para provisão de café aqui. Eu falei, não dá, os cafés aqui são muito ruins, vai comprar mais. A pergunta que eu queria te fazer, saideira, quer dizer, a saideira eu vou deixar com a Roberta, que ela sempre gosta de fazer essa pergunta de saideira, independentemente de com quem a gente está falando. Tudo bem, então, vai. Tá bom. Não, mas o que eu queria falar é o seguinte, quer dizer, a gente falou desses setores que sofreram mais dessa intervenção mais recente, né? O setor de educação, setor de mercado imobiliário, setor de tech, ou talvez as grandes empresas. Como é que você vê quer dizer, e muito de, né? Quer dizer, esses últimos eventos meio que a discussão é se isso afasta ou não o investidor global, né? Ao mesmo tempo que você olha e fala assim, bom, a China se não for a principal turbina do mundo, divide com os Estados Unidos essa imagem, né? Tem uma população gigantesca, está aí, parece ter dado um drible nos Estados Unidos em relação à inteligência artificial e parece estar pronta para ser líder nesse lado de tecnologia e não só mais o fabricante das ideias do Ocidente. Mas, quer dizer, quer dizer, como é que você vê do ponto de vista se eu fosse um investidor quer dizer, como é que o investidor global, né? E aí eu estou falando assim, a gente na Vitrio, por exemplo, criei um fundo chamado Tech Ásia, cujo mote inicial era participar do IPO do Ant Group e, de repente, eu estava tendo que explicar que o Jack Ma tinha sumido durante um tempo, né? Quer dizer, como é que fica essa... Quer dizer, como é que o investidor ocidental se acostuma com esse modelo a ponto de ter confiança de investir e aproveitar o que parece ser uma onda de oportunidade que ainda existe? Então, o problema da China, eu vou ser sincero, a China toma decisões de longo prazo. Ok? A China não toma decisões de curto prazo. Se você vai investir na China no curto prazo, você vai estar sujeito a esses riscos políticos todos. Não tem como evitar. Né? Só faz sentido investir na China do jeito que você está falando? Vou fazer um fundo Tech Asia. Se o seu objetivo é gerar retorno semestral para o seu cliente, pode chegar, como você falou, uma nova regulação e falar, acabou. A IT, que é outra empresa aqui, que era uma gigante de telecom, basicamente tem os direitos de transmissão do Australian Open, que está acontecendo agora, e não vai mostrar, nem nos seus canais digitais, porque demitiu todo mundo. Porque várias licenças não foram renovadas e coisas do gênero, o setor não está conseguindo monetizar as coisas na internet, como ela conseguia, mandou todo mundo embora.
Mandou metade do seu pessoal embora. Esses riscos vão sempre existir. São maiores na China. São maiores porque os movimentos são maiores. Agora, você está investido na China para o curto prazo ou você está investido na China para o longo prazo? Né? Eu gosto da frase de um amigo meu, que eu roubei dele já. Podia dizer que era minha, né? Até ficava mais famoso. Que é, as pessoas superestimam a China no curto prazo e subestimam a China no longo prazo. Ou seja, o que você está falando é exatamente isso. Você tá me dizendo assim, a China é uma grande fronteira de oportunidades. Você está superestimando a China no curto prazo. A China também é uma grande fronteira de risco, como você colocou muito bem. Mas você subestima a China no longo prazo. Você está olhando a China hoje, você está olhando os prédios atrás de mim, você está olhando dados. A renda média do cidadão chinês hoje, $10 mil por ano. Igual a de um brasileiro. Agora um pouquinho maior. Ou seja, se a renda chinesa dobrar, lembrando que o PIB chinês já é maior que o americano. Se o PIB chinês dobrar, a renda per capita do chinês médio vai para $20 mil. O que significa que é metade de um português. Talvez não metade, mas é 2/3 de um português. Ou seja, para chegar na renda de um português, o PIB chinês tem que triplicar. Imagina o efeito sobre o crescimento global do PIB chinês triplicar. Essa é a oportunidade de verdade. Entendi. Mas se a gente ficar discutindo curto prazo, você vai realmente... como é que é? Ciclos... A tendência no longo prazo é uma. Mas vai ser volátil pra caramba. Exatamente porque o governo se tornou mais ativista. Entendi. Roberta, você falou que você tinha mais uma, então vai lá. Eu tenho mais duas, porque eu não tenho como deixar de falar dessa sua tara por ternos que eu acompanho no Twitter e convido também aqui os nossos ouvintes ou quem está assistindo a gente pelo YouTube a dar uma olhadinha no seu Twitter, que eu acho muito interessante. Adoro ver as suas reflexões, adoro ler a sua coluna na Folha, mas gosto também de ver esse seu hábito dos ternos, e você sempre diz que você não precisa usar terno, né? Que você Exatamente. usa porque você gosta, o que me chama mais atenção ainda, né? E como eu estava te contando antes da gente entrar aqui, tem essa história que eu acho até que o Jojo não sabe. Meu avô materno era alfaiate, então eu sinto que eu tenho essa conexão com você, porque isso, assim, ele nasceu em 17, né? Então acho que era, sei lá, talvez anos 50, né? Ele era do Ipiranga, italiano, tal, fazia terno. O nome dele era Pierin. E o slogan da alfaiataria dele era: Adão não se vestia porque Pierin não existia. Olha só, que gênio. Muito legal. Eu tenho até um quadrinho que está escrito isso, assim, da época, maravilhoso. Sensacional. Então, assim, a minha pergunta para você, na verdade, Rodrigo, é o seguinte: se você fosse um Faria Limer, qual seria o seu terno de cabeceira? Não, os meus ternos são feitos sob medida, né? Se eu fosse o Faria Limer, talvez eu não usasse terno, talvez eu comprasse um terno vagabundo qualquer de poliéster, porque eu não gostasse disso, né? Eu gosto disso porque eu não preciso. Mas o meu terno favorito, os meus ternos favoritos, que não é o caso desse, por acaso, é um terno de inverno, né? Porque eu tive que sair muito cedo de casa. Mas o meu terno favorito é um tipo de lã chamado fresco, que é uma lã inglesa, que é bem grossa, mas que na verdade é um terno que é feito de forma aberta, que é um terno de verão, né? Eu sinto muito calor, não tinha a menor chance, eu morava no Rio, não tinha a menor chance de pensar em usar terno, né? Mas hoje eu uso porque aqui eu estou em Xangai e 3/4 do ano dá para usar terno, aí no verão não, mas no verão normalmente eu não estou aqui, né? Então não tem problema. Claro. Mas realmente eu só uso terno e eu só uso terno porque eu gosto, porque eu não tenho que usar. Se eu tivesse que usar, eu talvez não gostasse.
Você já Mas foi obrigado, se eu tivesse bom gosto para fazer, porque o problema é esse. Deixa eu falar uma coisa. Eu tirei aqui o meu primeiro terno. Ele foi feito em 2011. É uma jornada, é uma trajetória. Você aprende o que fica bem, o que não fica bem, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é um bom caimento, o que é uma lapela rolada. Isso tudo você aprende com experiência. Não adianta você chegar no melhor alfaiate do mundo e falar, faz um terno para mim que eu quero que fique perfeito. Não vai ficar, porque você está sem... À medida que você vai conhecendo mais, o teu alvo muda, fica mais sofisticado. Né? E hoje eu brinco, hoje eu ponho... só vou virar de costas, não é falta de educação, não. Só para mostrar que eu ponho fogo de super-herói. Olha! Assim, muito legal. Os alunos ficam loucos. Eu posso fazer isso numa reunião na Faria Lima? Não, na Faria Lima? Não posso. Ou posso. Sei lá se eu posso, não sei. Eu já estive na Faria Lima com gente do Bradesco, com gente do Santander. De terno bem vestido, claro, mas não com forro de super-herói. Provavelmente não estaria usando terno completo, né, com 3 peças. Estaria usando costume. Que eu aprendi com você também isso, sabe? Das 3 peças. Eu achava que era terno as 2 peças, né? Então, quem me ensinou isso foi minha mulher. E no Maurício de Cartola, que eu sigo ele, é um amigo, também gosta muito de pegar no pé de quem fala isso. Então eu falei assim, tá bom, eu evito falar porque as pessoas não entendem, né? Sim. Mas se eu falar, o Maurício vai encher meu saco, então eu falo lá, costume, terno, coisa toda. Então, como muitas vezes eu estou de três peças, eu posso falar terno e não pode falar nada, tem que ficar quieto. Muito bom. Pô, o Roberto, você perguntou, você sabe que assim, eu comecei a trabalhar no Unibanco, numa época que você era obrigado a usar o terno e não podia ser de qualquer cor, né? Porque tinha aquela história, não podia ser terno bege, porque mercado financeiro não gosta. Isso. Né? Azul e cinza. Era azul e cinza e olhe lá, né? Não curta variação azul marinho. Exato. Azul marinho. E aquele cinza azulado, né? E aí, é um azul acinzentado. Então, terno para mim era uniforme até o dia que eu fundei a Baum, que foi a minha primeira vida independente. E aí eu confesso para você o seguinte, que profissionalmente, não vou dizer que nunca mais, mas assim, praticamente nunca mais eu botei terno. Você não me acha numa foto de terno, você não me acha... Agora, eu gosto do terno, meu pai trabalhou a vida inteira na indústria têxtil, então, quer dizer, não com esse grau de profundidade aqui, mas para mim isso é tecidos e alfaiate, caimento, para mim sempre bom. Então, aí eu fui foi o bar mitzvah do meu filho, aí eu fiz o meu primeiro terno. Eu fui lá e fiz. Aí, o meu segundo casamento recente, eu fui lá e fiz. Todos 3 peças e não sei o que, igual, isso. E aí eu entrei nesse mundo de entender o que é o custom made de verdade, entendeu? Mas essa é a diferença. Aqui ainda é barato, né? Não vou... Obviamente, não é uma coisa que infelizmente, no mundo, como a gente está falando de brasileiro, no mundo eu faço isso porque eu tenho dinheiro, é óbvio. Né? Não é absurdamente caro, mas é muito caro para um brasileiro médio. Mas sim, mas é óbvio. Isso só faz sentido porque não é uniforme. Se é uniforme, meu irmão tem que ir de terno. Ele vai lá, compra 4 iguais e pronto, tá bom. Tá certo. Usa o paletó de um com a calça do outro, sem problema. Enfia na máquina de lavar. Eu quero ter isso. Ele quer um terno que possa botar na máquina de lavar. Ele tá certo. Dry clean, ele não quer nada disso. Claro. O que as pessoas não sabem é que terno não precisa ser lavado. Eu tenho terno de 10 anos que nunca viu nada. Nunca viu nada e não é para ver. É mesmo? Não é para ser lavado. Mas manchou. Aí tudo bem, aí tem que ser lavado. Aí é dry clean, né? Como é que é? Lavagem a seco. Num cara que seja bom. E se for lavagem a seco num cara que seja ruim, vai destruir teu terno. Vai voltar só o de fora, né? O de dentro todo.
Praticamente um filho. Cuidados que você tem que ter com um filho, praticamente, assim, até. Cuidado com o terno nenhum. Não tem cuidado, não precisa ter nenhum. Não ponha seu filho na máquina de lavar, Roberto. Não ponha na máquina de lavar. Nem na lavagem a seco, hein? Se bem que os meus iam adorar uma lavagem a seco, assim. Ficar 10 anos sem tomar banho. Que legal. Então tá, a gente está chegando ao fim aqui. Daqui a pouco é 1h da manhã aqui, já está quase na hora do seu almoço aí, Rodrigo. Tô brincando, mas então vou finalizar com a última pergunta que eu costumo fazer aqui. Como de costume, né? Como você deve saber, a Empíricos é uma casa de análise de investimentos e a Vitrio é uma corretora e uma gestora, né? Então eu queria perguntar, você investe seu dinheiro? Agora, pela primeira vez na vida, sim. Eu nunca juntei dinheiro, não. Olha só. Eu queria saber, onde está o seu dinheiro? Dá para você dar uma visão geral, assim, da sua carteira? Bom, meu dinheiro está basicamente em revista em quadrinho, livro científico do século XVII, XVI. Não, XVII, XVIII. Terno, arte em quadrinho. Não, mas vamos lá. O pouco dinheiro que eu tenho, eu não tenho muito mesmo. Está investido. Então, eu já fui trader de derivativos. Né? Peguei R$5.000, transformei em $500 mil. Tentei me aposentar com 25 anos. Essas coisas você faz quando você está com trade de derivativo. Então, eu conheço muito o mercado financeiro. E eu, obviamente, o mercado financeiro é uma... ainda mais que você tá fazendo negócio com o seu próprio dinheiro, tentando ganhar 10% a semana, é viciante. Então, eu descobri que eu não estou afim de viver essa vida. Hoje tem uma carteira, e aí é engraçado, porque tem que ter diversificação, né? Aí no AIU tem um fundo de pensão, no qual eles colocam 10% se eu colocar 5% da minha renda. Isso tudo vai para basicamente o money market fund, né? O que significa que eu tenho parte da minha riqueza super segura. Então, toda a parte que eu tenho de investimento está toda em carteira de ação. Está toda em carteira de ação. Uhum. Eu não tenho nada que não seja ação. Por que eu não tenho ação? Porque eu não quero me aposentar no Brasil. Se eu quisesse me aposentar no Brasil, estava todo em tesouro direto. Porque se eu estou olhando 20 anos na frente, o que vai bater 5% ao ano mais inflação? Nada. Ó, essa já é uma boa dica aqui. Adorei. Mas Adorei eu tenho... o copo no estilo asiático também. É água? Copo, que lindo. Não, não tem água, tem Coca-Cola zero. Tem cafeína para eu acordar. Eu vou fazer outro café assim que a gente acabar. Mas é isso. Então o que acontece? Minha carteira... Então, vamos lá. Minha carteira, ela é super idiosincrática, no sentido de que eu tenho primeira edição de Isaac Newton, coisa do gênero. Arte de revista em quadrinho, que deve valer algum dinheiro. Então, isso tudo é ativo e líquido, que só tem apreciação de capital, né? Não tem dividendo, não tem nada. Né? Mas, se eu quiser vender em algum momento, não pretendo, mas se eu quiser vender, tem liquidez. Ainda mais, o mercado fica cada vez mais líquido todo dia. Tem a parte que está em fundo que basicamente está em títulos públicos de Hong Kong, que é o dinheiro da minha aposentadoria, pela NYU. Então, todo o dinheiro que eu tenho, que não seja isso, eu posso arriscar. E aí... Obviamente, eu pensei, vou voltar, agora que eu tenho dinheiro de verdade, vou voltar com o derivativo? Eu falei, não dá. Senão não tenho vida. Né? Porque o mercado de derivativo... na China não pode, por causa da crise de 2015, 2016. Que é uma outra história, né? Quando as estatais chinesas atacaram o Banco Central chinês, em 2016. Mas não pode... O derivativo para a pessoa física basicamente não pode. Então, se eu quisesse transacionar derivativo, teria que ser na Europa ou teria que ser no Brasil. E aí teria risco de câmbio, tudo. Não quero nada disso. Uhum. Então, eu invisto em ação. E se subir, se cair, pouco me importa também. Fantástico. Porque, no fundo, o meu fluxo de caixa é o meu cérebro. Então, nada que eu consiga ganhar no mercado vai bater o fluxo de caixa que eu gero com o meu cérebro.
Então, não importa muito minha carteira. E é por isso que eu nunca poupei antes. Eu só passei a poupar com o Covid. É mesmo. Eu gastava cada centavo que aparecia. Posso fazer mais amanhã? Faço um livro, faço um artigo, faço uma consultoria. Uhum. Chego para vocês e falo, ó, quero fazer análise, quero receber variável. Não quero. Para mim, fazer dinheiro eu tenho cérebro para isso. Não é, eu virei professor para isso. Dá trabalho, mas tem alguma compensação. Também não quero parecer arrogante demais. Não é essa a ideia. Trabalho para cacete. Uhum. Mas é isso. Muito Mas bom. investimento no Brasil bom, a bolsa está mais ou menos boa, não é agora, né? Quando estava C30, eu estava rindo. Falei, isso é maluquice. Agora está mais ou menos boa, mas, cara, vai ser difícil bater tesouro direto no Brasil de novo. Já está em quanto? Está 5 mais IPCA? Não, já está em 5,5 mais IPCA. Não, se você pegar, o tesouro ainda está por aí, mas se você já consegue pegar título privado de qualidade pagando 6 e pouco. Pronto. E ainda tem aquele subsídio maroto para investidor? Alguns títulos que ainda tem isenção fiscal. Isenção fiscal. Porra. Se for um ativo de qualidade, quem é que vai bater 6% mais inflação? Aqui, você precisa do risco cambial, né? O problema é que eu não quero risco cambial, não quero risco cambial no Brasil, porque eu não quero me apositar no Brasil. O que a gente fala aqui é isso, tem que diversificar lá para fora, porque é para fora daqui, né? Do nosso ponto de vista. Sim. Aí para fora, né? Sim. Você tem que ter, no fundo é isso, você tem que ter a maior parte da sua carteira na moeda que você quer se aposentar. A não ser que você queira assumir o risco cambial. E qual é a sua? Onde você quer se aposentar? Provavelmente Europa. Eu também. Eu também. Provavelmente Europa. Para quem não viu, Roberta riu e olhou para o esposo. Que olhei para o meu marido aqui. Para ter certeza que ele aprovou. Deixa eu Pelo menos ela avisou, né? Anota aí. Provavelmente a Itália. E aí eu vou explicar por quê. Calma aí. Os melhores ternos, né? Provavelmente. Também. Eu me sinto muito orgulhoso quando meus amigos italianos começam a postar foto minha dizendo, porra, o cara se veste muito bem. Eu falei, que bom. O italiano que fala, vê se vocês conseguem ver aqui. Vamos ver se eu... tem que estar aqui. Sabe onde é que eu já fui na Itália? Olha, caramba. Sabe onde eu já fui na Itália? Ainda falta um pouquinho, falta Calábria e tal. Mas provavelmente vai ser a Itália. Esse é o objetivo de pessoa física, né? Fantástico, é bom demais. Fiz uma oferta para trabalhar em Roma, não aceitei em 2017. Sabia que estava fazendo a decisão certa, mas hoje, obviamente, não sabia que ia ter Covid. Sim. Talvez fosse melhor estar lá, mas não, paciência. Xangai é ótimo. Que bom. Vai ter outra oportunidade. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, muitíssimo obrigado. A conversa fluiu, né? A gente podia ficar aqui noite adentro, né? Batendo papo e com certeza vamos ter outras oportunidades aí de explorar mais aí a tua visão deste outro lado do mundo, principalmente. Roberta, como sempre, um prazer, né? Sou eu fazendo companhia para você, porque como sempre dominou a cena aqui e foi ótimo. Obrigada, Jojo. Muito bom estar com você, Rodrigo. Prazer enorme. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Muito legal estar com você, te ouvir. Vamos voltar a fazer. Quem sabe daqui uns meses a gente não faz de novo. E aí atualiza a visão toda. É isso. E para você que nos ouviu, aproveite. Essa conversa daqui é uma daquelas que você tem que mandar o link desse podcast para os seus amigos para falar o seguinte, cara, você não entende nada de China, tá aqui uma visão totalmente vista de dentro. E segue a gente no Radiocast, no seu agregador de podcast favorito, e assiste a gente também no YouTube, porque esse tem que ver o terno. Se você está ouvindo, vai lá e assiste para ver as costas do colete do meu amigo Rodrigo Zeidan. Bom, e não deixe de mandar seus comentários para radiocast@empíricos.com.br, dizendo o que você está achando, quem você quer que a gente traga aqui para o nosso próximo episódio. Então é isso. Valeu e até a próxima. Valeu. Obrigado. Beijo.